obrigada, senhor presidente. Cumprimento o professor Maurício, agradecendo a generosidade de atender o nosso convite. Professor Maurício, o senhor fez uma apreciação eminentemente técnico-jurídica e, obviamente, era essa mesma a nossa expectativa, mas eu gostaria de solicitar que o senhor avaliasse esse fenômeno numa perspectiva um pouco menos técnico-jurídica e mais sociológica. Por que eu digo isso? Porque nesses anos todos que eu me dediquei e dedico ao direito penal, um dos maiores desafios, né, que eu impus a mim como profissional, como professora, e que eu procurei impor aos meus alunos também, foi o de tratar os mesmos fatos de maneira equânime e não modificar esse tratamento de acordo com as pessoas envolvidas ou com as ideologias envolvidas. E o que eu percebo, né, na atualidade é que, vou tentar ser bem objetiva, quando o indivíduo cria perfis falsos nas redes sociais, no Twitter, nas páginas, e a finalidade desses perfis é tida como positiva por quem analisa, esse comportamento é compreendido como não criminoso, ou como não ilícito, ou como não digno de ser criticado. Quando os tais perfis falsos, né, propagam ideias que não são as que a maioria aplaude, aí esses perfis falsos são considerados comportamento proibido ou até criminoso. Então, a primeira indagação é, nessa seara, né, da internet que nós vivemos hoje, que é um desafio para todos nós, existem perfis falsos do bem e perfis falsos do mal? É possível fazer essa separação? Ainda no âmbito desse debate de fake news, e tratando especificamente do inquérito que tramita perante o Supremo Tribunal Federal, nós percebemos que vários parlamentares tiveram sigilo bancário quebrado, sigilo fiscal quebrado, e uma das acusações feitas a esses parlamentares é que eles contrataram empresas de publicidade para gerenciar as suas redes e para divulgar suas ideias e eventos com os quais eles concordam ou apoiam. Não existe uma proibição para essas contratações. E quando a gente vai olhar as prestações de contas de parlamentares de outras legendas que propagam ideologias contrárias à dos parlamentares investigados, nós constatamos que vários outros parlamentares de diversos outros partidos contratam empresas de publicidade, pagam, prestam contas, tudo certinho, como os que são investigados. Essas empresas divulgam os atos que os parlamentares apoiam, inclusive nas páginas pessoais dos sócios das empresas, e estes parlamentares, que têm exatamente o mesmo comportamento, são considerados parlamentares do bem, enquanto os investigados seriam parlamentares do mal. Então, eu pergunto, as ideias propagadas, as ideias defendidas, elas são capazes de tornar o mesmo meio ilícito, né? Isso é um ponto também que, para mim, é muito caro, né? Isso tem me assustado terrivelmente, porque eu não consigo deixar de ver censura e perseguição quando existe uma diferença no tratamento dispensado em virtude das ideias defendidas. Então, primeira questão dos perfis, segunda questão das contratações para fins de publicidade. Terceiro ponto, que me parece muito importante, as charges e os memes, tá? Nós tivemos um debate mundial, que me parece extremamente saudável, na defesa do jornal Charlie Hebdo, que foi atacado por terroristas em virtude dos seus memes, que eram memes críticos, né, a um determinado grupo religioso. Eu confesso ao senhor, doutor, que eu não gosto dos memes do Charlie Hebdo. Tá? Eu não gosto, eu realmente não gosto de memes
que ridicularizem as religiões, não importam quais religiões, mas, obviamente, né, o fato de eu não gostar dos memes jamais faria com que eu apoiasse ou sequer, né, chegasse perto de justificar ataques a esses artistas, a esses jornalistas, a esses publicitários. Para concluir, deputada. É só um minutinho, eu peço um pouquinho só de... Ocorre o seguinte, muito do material que está sendo tratado como fake news na CPMI, no Congresso Nacional, e no inquérito do Supremo, na verdade, são memes, né? E eu queria ouvir do senhor, que eu vejo que o senhor tem uma visão uma concepção bem formada do assunto, o senhor entende que tem que criminalizar. Como é que o senhor diferencia charge de meme? Porque toda charge, ela é, por princípio, sarcástica, né? Ela ironiza, ela acaba ofendendo. Eu fui alvo de várias charges extremamente ofensivas. Lembro de uma que eu fui retratada, inclusive, nua, entendeu? De uma maneira extremamente agressiva, sexista, mas estava num jornal. Como é que se diferencia charge, e daí conteúdo artístico, né? Material de jornalista, intocável, de meme? Né? Onde é que está o limite disso aí? E eu dou até um exemplo concreto. Recentemente, foi instaurado um inquérito contra o ex-ministro da Educação, que eu acho que não foi um bom ministro, mas não é esse o debate, o Van Traub, porque ele publicou no seu Twitter, um meme ironizando o povo chinês. E, recentemente, o ministro da Justiça também pediu uma investigação de uma charge feita vinculando o presidente Bolsonaro com o nazismo. Intrigantemente, eu estou fechando, presidente, mais 2 minutos só, 1 minuto. Intrigantemente, houve uma cisão. O mesmo grupo, obviamente mais à esquerda, conseguiu ver crime no meme do ministro e liberdade de expressão na charge contra o presidente. E o outro grupo, a direita, viu crime na charge contra o presidente e liberdade de expressão do ministro. Né? Eu já digo ao senhor que eu vejo liberdade de expressão nos dois. Mas eu queria entender como falar em criminalização num contexto desse. E uma última indagação, que essa para mim é talvez a mais cara de todas, como estudiosa, né, estudante somos todos do direito penal, eu estou assim perplexa com a banalização do uso da Lei de Segurança Nacional nos últimos tempos. Tá? Pessoas que dispararam rojões em frente ao Supremo foram presas como, vamos dizer assim, autoras de crimes contra a segurança nacional. Outras tantas pessoas sofreram buscas e apreensões porque criticaram ministros do Supremo Tribunal Federal e foram enquadradas na Lei de Segurança Nacional. Mais recentemente, né, o ministro do Supremo criticou as Forças Armadas, eu nem concordo com a crítica, mas criticou, e houve uma representação para ele ser enquadrado na Lei de Segurança Nacional. Nós que somos... Janaína, só para concluir mesmo, por gentileza. Isso debate, até para saber, né, se essa lei foi recepcionada ou não pela Constituição. Como é que o senhor vê esse movimento de banalização da utilização dessa lei, né? E como conciliar a criminalização que o senhor está sustentando com esse clima, né, de acirramento de ânimos no mundo político nacional? Era isso, senhor presidente. Passa a palavra ao doutor Maurício para que ele possa responder o questionamento da deputada Janaína. Deputada Janaína Pascoal, não existe diferenciação de falsidade. Falsidade é falsidade. Então, quem cria um perfil falso para disseminar falsidade positiva ou falsidade negativa comete o mesmo fato criminoso, por uma questão de equidade. O que está havendo em relação a isso é, infelizmente, um ativismo judiciário no sentido de considerar determinada falsidade boa e determinada falsidade ruim, portanto, passível de uma pena. Ao Poder Judiciário
que se pede, e eu repito aqui, uma coisa chamada imparcialidade, porque é um órgão que é o equilíbrio entre os poderes, que é o órgão que não pode julgar emocionalmente, tem que, levando-se ao conhecimento dele um fato criminoso, de falsidade, seja uma falsidade que uma notícia falsa que eu concordo ou uma notícia falsa que eu não concordo, é crime de falsidade do mesmo jeito. Falta ao judiciário voltar, né, sentar-se na parte de cima do equilíbrio da balança e se tornar imparcial. Equilíbrio, está faltando isso. Sobre o inquérito das fake news, eu, em recente publicação no Estadão, falei que o inquérito é possível ser feito. O inquérito de atos praticados dentro e com relação aos ministros do Supremo é possível ser feito, desde que haja crime. Eu pontuei agora com os senhores, e não poderia ser diferente, dizendo que não há crime de fake news, mas só a fake news ou a denunciação de fake news eleitoral para fins eleitorais, que não é o caso, porque as próprias vítimas são os ministros do Supremo. Portanto, há um inquérito sem que haja crime. Não há crime na conduta, não porque não houve situações contra a honra de cada ministro ou a difamação de cada ministro, que cada um deles poderia, mediante representação, se sentiu ofendido, ingressar com a ação penal em detrimento daquele indivíduo que assim ou difamou ou caluniou. Mas formar um inquérito para enquadrar várias pessoas nesse sentido, para dizer que praticam fake news, é errado. Infelizmente, existe um ministro dentro do Supremo Tribunal Federal que falta a ele a imparcialidade necessária para conduzir esta questão. Então, se ele, ministro, se sentiu ofendido, ele contrate um advogado, aliás, ele era ex-advogado, particularmente, e ingresse com ação penal a respeito daquele indivíduo que assim o ofendeu na justiça, e ele terá todo o direito da ampla defesa, do contraditório, para se defender. E, com relação aos limites, eu acho que o que falta ao Brasil são limites. Limites de se entender determinada charge ou determinada caricatura, como o próprio nome diz, caricatura ou charge, é um desvio da realidade, né? E esse desvio da realidade tem um limite. Qual é o limite? Não desrespeitar, não caluniar, como eu acabei de dizer, porque existe o crime de calúnia quando eu imputo fato falsamente criminoso, quando eu difamo a figura daquela pessoa, mesmo através da charge. A charge pode ser utilizada não para o lado positivo ou negativo, mas ela tem um limite. O limite da brincadeira, o limite da arte como um todo e o limite da crítica política. Tudo isso pode ser feito. Aliás, a crítica política deve ser feita por políticos, não por pessoas que se escondem atrás de um Facebook ou de um WhatsApp, se dando de políticos e fazendo esta crítica política. Por isso que nós temos Vossas Excelências. Cabe aos parlamentares a crítica política pontual. E cabe ao charge, como estabelecimento de cultura de um povo, fazer charges cujo limite é o crime. Qual? O de calúnia, o da injúria e o da difamação. Não existe charge legalzinha ou não legalzinha. Uma charge bacana e uma não bacana. Ou seja, cabe ao Procurador-Geral da República agir também com imparcialidade. O que está faltando para o Procurador-Geral da República nesses dois eventos que Vossa Excelência tratou. Se essa charge ela ridiculariza, difama ou calunia determinada pessoa, ele tem que propor a medida cabível. Seja ele pró-governo ou não governo. Seja ele de oposição ou de situação. O que está faltando sobre esta matéria é, primeiro, a capitulação de um crime de fake news pelo nosso Congresso Nacional, pelos nobres deputados e senadores, como isto se representa sob o ponto de vista jurídico e qual é a pena que a sociedade impõe a esses movimentos, entender que isso
é ruim para a sociedade, que isso interfere numa disputa política num segundo momento, e 3, fazer com que o judiciário retome a sua atividade essencial de equilíbrio. O poder judiciário, em todos os níveis, ele está desequilibrado. O Procurador-Geral da República não faz o que deveria fazer como órgão imparcial que é, diante da notícia crime que lhe é comunicada, e o Poder Judiciário não está para ser a favor de A ou de B, porque ele está no centro das atenções. E, por fim, sobre a Lei de Segurança Nacional. Lei esta que nós sabemos oriunda de que momento da vida política do país e com qual objetivo. A Lei de Segurança Nacional foi feita para o resguardo do governo de exceção que existia e, portanto, impede de ocorrer ou de concorrer ou de até mesmo ser recepcionada pela Constituição de 88, revisão que não foi feita pelo nosso parlamento, diga-se de passagem, em relação aos crimes ali praticados. E mais, e segundo e mais importante, a Lei de Segurança Nacional, ela diz respeito ao Estado brasileiro, não às pessoas que estão nos determinados cargos desse Estado. Se é A, B, C, se é Maurício, Janaína, Caio, Mônica, desculpe falar no primeiro nome a vossas excelências, mas o Estado é independente. O Estado precisa ser o quê? Ser desligado da figura do político. É isso que está faltando. E a interferência do ativismo judicial, infelizmente, da nossa Corte Maior, que é o Supremo Tribunal Federal.